quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Os três evangelhos sinóticos, os que tratam da vida e do ministério de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, relatam o evento da última ceia, a última refeição e a ceia do Senhor de Jesus com os seus discípulos antes de ser crucificado. E o relato de Lucas, registrado aqui no capítulo 22 do seu evangelho, é especial por alguns motivos e a gente vai descobri-los juntos. Ao longo dessa semana eu tenho meditado bastante sobre a natureza e o propósito da igreja, sobre como nós devemos nos posicionar como família de fé, uns para os outros, para a comunidade onde nós estamos, qual é a vontade de Deus para nós, para o próximo ano, para onde devemos caminhar como igreja juntos para o próximo ano. E todas essas reflexões culminaram nessa mensagem que nós vamos compartilhar agora. Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 19. Lucas 22, do versículo 14 ao versículo 19, a Bíblia diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Diga aleluia. Essa é a palavra de Deus e o que eu quero é analisar com você esse texto que nós acabamos de ler para compreendermos bem a natureza e o propósito deste sacramento que nós celebramos hoje, por meio do qual nós relembramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus e tudo o que isso significa para nós, o seu povo, a igreja. Eu disse pela manhã que nós só podemos usufruir plenamente aquilo que nós compreendemos corretamente. Vou repetir, nós só podemos usufruir plenamente aquilo que nós compreendemos corretamente. Isso é muito importante, nós compreendermos corretamente a natureza e o propósito deste sacramento, a natureza e o propósito da aliança de Jesus com o seu povo, instituída pela sua morte e sua ressurreição, para que sejamos plenamente participantes dessa aliança, para que possamos usufruir das bênçãos dessa aliança. E aí eu quero começar observando com você o versículo 14. O versículo 14 começa dizendo que, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Essa hora a que Jesus se refere, ou melhor, essa hora que Lucas se refere, é a hora da morte de Jesus. E a morte de Jesus era, no fim da linha, o propósito da sua existência. Não a sua morte, mas a sua morte e a sua ressurreição, obviamente. Mas quando nós pensamos na hora a que Lucas está se referindo aqui, nós devemos pensar no propósito da existência de Jesus. Porque perto de ser crucificado, Jesus indica aos seus discípulos que o propósito da sua existência, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição, deveria ser celebrado à mesa. Por isso nós lemos: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Em todas as culturas e em todas as gerações, a mesa significa comunhão. Geralmente nós somos mais vulneráveis e nos sentimos mais à vontade com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nossos conhecidos, quando estamos à mesa. E isso até mesmo biologicamente, porque os hormônios que são
acionados, ativados, quando nós comemos, quando nós tomamos uma refeição, os hormônios do bem-estar, do prazer, eles nos deixam nesse estado mesmo, nesse estado de leveza, nesse estado de vulnerabilidade. A mesa significa comunhão. Em todos os tempos, em todas as gerações, em todas as culturas, a mesa significa comunhão. E quando, pela fé na morte e na ressurreição de Jesus, nós recebemos o seu Espírito, recebemos o Espírito Santo, nós somos feitos participantes da natureza divina. Isso é extensamente ensinado pelos apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo, em todo o Novo Testamento. Logo, se possuímos a natureza divina, pela fé na morte e ressurreição de Jesus, após o novo nascimento, o propósito da nossa existência também deve ser celebrado à mesa. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. Como discípulos de Jesus, todo o nosso trabalho, por assim dizer, é ser como Ele é fazer o que Ele fez, é viver como Ele viveu. E esse também é o trabalho do Espírito Santo em nós. À medida em que nós oferecemos a nossa inclinação, à medida em que nós oferecemos o nosso desejo, o nosso anseio, à medida em que nós nos voltamos a Jesus e a sua palavra, nós nos abrimos para a obra do Espírito Santo, que trabalha em nós, nos forjando a imagem de Jesus e nos fazendo como deveríamos ser, caso o pecado não existisse. Então, se o propósito da existência de Jesus foi celebrado à mesa, o propósito da nossa existência também deve ser celebrado à mesa. Se o propósito da existência de Jesus foi celebrado com os seus irmãos, em comunhão, ao redor da mesa, o propósito da nossa existência também deve ser celebrado na comunhão dos nossos irmãos ao redor da mesa. Se você entende isso, diga amém. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Esse é um salmo bastante conhecido da Escritura Sagrada. Um salmo que provavelmente muitos de nós temos de cor. Você certamente já leu ou já ouviu esse salmo centenas de vezes, talvez milhares de vezes, mensagens sobre esse salmo. Esse é mesmo um salmo muito importante em todo o livro dos Salmos e uma das passagens bíblicas mais significativas, especialmente quando nós estamos tratando da comunhão entre os irmãos, especialmente quando nós estamos tratando da mesa na qual nós nos sentamos para celebrar a vida comum que Deus nos deu na pessoa do Espírito Santo que nos habita. E olha só que interessante o que diz o Salmo 133, do versículo 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Presta atenção comigo, presta atenção comigo no finalzinho do versículo 3, eu vou ler de novo. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? De acordo com o texto, em Sião. Que bênção! A bênção da salvação, conforme nos escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho, Romanos capítulo 11, versículo 16, Romanos capítulo 11, versículo 26. Veja só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 26. Ele diz assim, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. O libertador virá de Sião. Que bênção é essa da qual Davi fala? A bênção com a qual nós somos abençoados a partir de Sião. A bênção da salvação. E que vida é essa que nós recebemos a partir da nossa fé na morte e ressurreição de Jesus? Que vida é essa que traz o libertador de Sião? Que vida é essa que traz Deus por meio de Jesus Cristo para aqueles que são salvos? A vida eterna. Por isso o salmista diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Em João 3,16 nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
vida eterna. Veja como a comunhão entre os irmãos e o propósito de Deus em Jesus Cristo estão diretamente ligados. Porque um não pode existir sem o outro. Onde há salvação, deve haver comunhão entre os salvos. Onde há comunhão entre os salvos, a salvação que a consolida é expressa, é manifestada. Porque a vida eterna é dada aos salvos que devem celebrar essa bênção na comunhão uns dos outros. Naturalmente, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos da morte de Jesus. Não só da sua morte, mas da sua ressurreição também. Mas há algo em especial que eu gostaria de destacar hoje, a respeito da ceia do Senhor, que é o fato de termos sido feitos família de Deus pela fé em Jesus. Eu sou família de Deus, você é família de Deus, nós juntos somos família de Deus, por isso temos em Deus o nosso Pai, somos irmãos uns dos outros. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso, irmão, porque na família de Deus, todos somos irmãos, herdeiros de Deus, o nosso Pai, co-herdeiros com Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Temos muitos tios, muitos irmãos, muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitos avós, muitos filhos. Porque a família de Deus é imensa. E como nós devemos viver a vida familiar no reino de Deus? Como nós devemos ser família de Deus? A primeira coisa, e a coisa mais importante, a respeito de como devemos viver na família de Deus, de como devemos ser família de Deus, é que a vida eterna que nos faz um deve ser sempre celebrada à mesa, deve ser sempre celebrada na comunhão uns dos outros. Diga comigo, comunhão. Comunhão. O propósito de Deus em Jesus era nos fazer sua família. O propósito de Deus em Jesus era nos fazer um, para que vivêssemos em comunhão. E se Jesus celebrou o seu propósito à mesa com seus discípulos, nós também devemos celebrar o nosso propósito à mesa uns com os outros. Voltando para Lucas 22. No versículo 15 de Lucas 22, nós lemos que, então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Presta atenção na expressão de Jesus. Tenho desejado ansiosamente comer. Jesus deseja ansiosamente comer com seus discípulos. E aqui nós temos novamente uma menção, e desta vez uma menção indireta à mesa, a esse lugar de comunhão. O que Jesus quer dizer é que não basta estar no lugar da comunhão. Preste atenção, por favor. Isso é importante. Eu quero que, se você não lembrar de mais nada do que você vai ouvir essa noite, que você se lembre disso. Não basta estar no lugar da comunhão. É preciso comungar. Não basta estar na igreja. É preciso ser igreja. Estar integrado à igreja. Viver a vida cristã comum aos irmãos na fé da igreja. Não basta estar à mesa, é preciso comer. Você entende isso, irmão? Isso diz respeito à natureza das nossas relações como irmãos na fé. Isso diz respeito à natureza das nossas relações nesse ambiente comunitário onde nós nos reunimos como família de Deus. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, não basta estar sentado à mesa. No lugar da comunhão é preciso comungar. Eu disse de manhã e vou repetir agora. A igreja não é um lugar para onde nós vamos, a igreja não é um lugar que frequentamos, a igreja é uma família a que pertencemos. Amém, irmão? A igreja não é um lugar para onde nós vamos, a igreja é uma família a que nós pertencemos. E nós precisamos compreender isso, porque se nós não compreendermos isso, a igreja, ela se torna o prédio, onde nós vamos aos fins de semana e desfrutamos uma boa música, recebemos a palavra, oramos e nada mais que isso. Mas não, isso não é toda a natureza da igreja. Isso é parte da natureza da igreja.
Parte da natureza da igreja manifesta nessa reunião, onde nós vimos, onde nós celebramos a Jesus juntos, cantamos, recebemos a palavra, oramos uns pelos outros. Mas há ainda outras partes constituintes da natureza da igreja, e provavelmente uma das mais importantes dela seja a comunhão entre os irmãos. Os relacionamentos entre os irmãos. Por isso é preciso, irmãos, é preciso atenção. Diga comigo, atenção. É preciso atenção, porque se nós não tivermos atenção à natureza e o propósito da igreja, nós acabamos por abraçar a religião e não o relacionamento. E o que Jesus veio não foi estabelecer uma religião. O que Jesus veio foi estabelecer a família de Deus na terra. Não existe família sem relacionamento. Porque é o relacionamento que qualifica, que caracteriza uma família. Por isso eu quero usar esse motivo especial dessa celebração, dessa noite, a última ceia de 2021, para encorajar você, irmão, a inclinar o seu coração à sua igreja, a inclinar o seu coração à sua família de fé. Por isso eu quero encorajar você a inclinar a sua volição, a sua vontade, a integração da vida comum que nós vivemos juntos. Há uma vida comum que nós vivemos juntos. A vida eterna. E nós precisamos celebrar isso, nós precisamos festejar isso. E nós celebramos isso, nós festejamos isso, valorizando o sacrifício de Jesus e valorizando a quem Jesus valoriza. Esse irmão do seu lado, esse irmão atrás de você, esse irmão à sua frente, ele é tão importante para Jesus que deveria ser importante para você também. Então abra o seu coração, a sua mente, para compreender o propósito e a natureza da igreja e para entender esta que é talvez uma das partes constituintes mais importantes da natureza da aliança de Jesus conosco, a comunhão. Comunhão. Se você vir à igreja todo fim de semana disposto a se conectar com pelo menos 2 ou 3 pessoas com quem você não tem o hábito de se conectar, a falar, a conversar com pessoas, por quem você passa batido, isso já faria uma tremenda diferença no ambiente familiar que nós estamos tentando construir. Então nós não podemos vir e ir sem nos importarmos uns com os outros, nós não podemos vir e ir sem sentirmos a presença ou a ausência uns dos outros. Amém, irmãos? Talvez você pense, mas uma igreja desse tamanho é muito difícil, Daniel. A gente não dá para conhecer todo mundo, não dá? Se você fizer uma forcinha, dá. Faça isso agora, porque no dia em que nós formos uma mega igreja, talvez você só consiga conhecer mesmo seus irmãos por meio das conexões. Quem sabe tenhamos aí 1000 conexões espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. Sei que você não deu amém e você nem vibrou comigo, porque talvez você nem consiga ver isso. Mas eu vejo isso no meu espírito, irmão. Eu vejo isso no meu espírito. Eu vejo que nós vamos crescer. Eu sinto que nós vamos crescer. De todas as formas possíveis. Quantitativamente, qualitativamente. Vamos plantar igrejas, vamos formar pastores, vamos entrar no campo missionário. Amém, irmãos? Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Para todo propósito debaixo do céu, há um tempo e uma ocasião determinadas por Deus. Estamos fundamentando bem as nossas bases. Amém, irmão? Estamos descendo profundo os nossos fundamentos, os nossos alicerces, para a construção que nós pretendemos fazer. Mas o fato é que nós precisamos construir e conservar esse ambiente familiar. Nós precisamos construir e conservar esse ambiente de comunhão. Nós precisamos valorizar a mesa. Amém, irmãos? Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas eu gostaria muito que a gente pensasse uma maneira de fazer isso. Sabe, se a gente pudesse, uma vez a cada 2 meses, talvez 3 meses, não sei, quem sabe com uma boa logística, até uma vez por mês,
Celebrar a ceia do Senhor à moda antiga. A ceia do Senhor à moda antiga era celebrada numa grande mesa, numa grande refeição. Quem sabe o Marcelo não faça uma grande churrascada para toda a igreja central num sítio, e nós celebramos lá a ceia do Senhor, jogando futebol, mergulhando na piscina, brincando, se divertindo. Você tá muito michuruca, irmão. Você tá... Ah, pelo amor de Deus, vai só eu e minha mulher, então, vamos minha filha, vamos, que o Emerson vai comigo também. Ah, vocês estão de brincadeira. Quando a gente tem reunião de ministério, e os ministérios estão lá planejando as atividades que eles vão fazer, eu sempre falo, gente, o que dá liga é comida. O que dá liga é comida. Faz festa, faz churrasco, faz um negócio aí pro pessoal bagunçar, ficar junto, que é isso que une as pessoas. O culto é bom, irmão, o culto é maravilhoso, tem o seu lugar, a gente adora, a gente levanta a mão, tem música, tem palavra, tem tudo. Mas para valorizar a comunhão, a gente precisa sentar à mesa. Amém? Para valorizar a comunhão, a gente precisa sentar à mesa. E isso fala de nos submetermos uns aos outros, com o coração aberto, vulneráveis. Sentirmos o coração um do outro. Sentirmos as dores uns dos outros. Nos alegrarmos com as alegrias uns dos outros. Não é? Chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. E eu vou te dizer por quê. Porque a maioria de nós, não vou dizer a maioria porque não há estatística para provar isso. Não há ciência para provar isso. Mas é verdade que muitos de nós estamos vivendo a vida cristã a partir de uma perspectiva egoísta, individualista. Nós estamos vivendo a vida cristã sempre com a expectativa de receber mais de Deus. Sempre com a expectativa de ter de Deus aquilo que nós não temos ainda, de que Deus faça por nós aquilo que nós queremos que Ele faça, de que Deus realize os nossos sonhos, de que Deus nos ajude a resolver os nossos problemas, de que Deus nos salve das nossas enrascadas. A gente está sempre com essa expectativa de receber de Deus. Mas olha, irmãos, Deus não nos deve nada. Aliás, Ele não só não nos deve nada, como Ele fez por nós mais do que nós merecíamos. Ele nos salvou da perdição eterna, irmão. Se você não puder celebrar a sua salvação, se você não puder celebrar o fato de que você não vai para o inferno, se você não puder celebrar o fato de que os seus pecados foram perdoados, nada nesse mundo será capaz de fazer você celebrar. Nada nesse mundo, irmãos. Por isso Paulo disse, se a nossa esperança, se a nossa expectativa está limitada às coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então fica muito mais difícil se alegrar que os que se alegram, porque quando eu vejo o meu irmão recebendo de Deus, quando eu vejo Deus abrindo portas para o meu irmão, quando eu vejo Deus avançando a vida do meu irmão e a vida está no mesmo lugar, e os meus problemas continuam os mesmos, e as minhas orações ainda não foram respondidas, ao invés de me alegrar com ele, eu tenho inveja, ao invés de me alegrar com ele, eu me frustro, ao invés de me alegrar com ele, eu fico chateado, porque, pô Deus, o cara chegou agora, está sentando na janela, eu estou aqui orando um tempão, e o Senhor não atendeu a minha oração, o cara chegou ontem, e o Senhor já atendeu a oração dele, o que está rolando? Vai ficar mais fácil chorar com os que choram. Mas a gente precisa aprender a se alegrar com os que se alegram, irmão. A gente precisa aprender a celebrar a vitória dos nossos irmãos. A gente precisa aprender a aplaudir, a gente precisa aprender a rir, a gente precisa aprender a empurrar, a encorajar os nossos irmãos. Amém? A gente precisa valorizar a comunhão. A mesa, valorizar a comunhão, a mesa. Por exemplo, vai ter cantina hoje, não vai? O que vai ter lá na cantina? Pizza e mais o quê? Vai ter, no final do culto, ali na cantina, aqui do lado, a gente vai estar vendendo pizza e feijão amigo. Quem gosta de pizza? Quem gosta de feijão amigo? Tá, beleza. Então essa hoje é uma excelente oportunidade para você fazer comunhão com seu irmão. Não é? É uma excelente oportunidade. Quanto é a pizza? R$10, irmão. R$10. Daqui a pouco a passagem de ônibus está R$10. E você vai comer uma pizza hoje por R$10.
R$10. É a oportunidade de você pagar uma pizza para alguém. Não é? Oportunidade de você pagar um feijão amigo para alguém. Eu sei que, por causa das expressões da nossa personalidade, muitas vezes a gente fica acanhado, a gente fica tímido, né? E tudo mais. Uma vez eu perguntei isso aqui. Quem é acanhado aí? Quem é tímido? Quem é o pessoal assim? Quem é extrovertido? Quem não tem dificuldade para fazer amizade? Um monte de gente levantou a mão. Então você vai ser responsável por incluir, por integrar essa pessoa tímida aí no grupo. Então, ao invés de você ir embora para casa correndo, passa ali, compra um feijão amigo, compra uma pizza e fica ali. Feijão amigo é R$5, meu irmão. Está mais barato que... Quanto é a passagem do metrô? Quase R$5, né? 5,80. Um feijão amigo mais barato que uma passagem do metrô. O que eu quero dizer com isso, irmão? O que eu quero dizer com isso é que esse tipo de coisa exige a nossa inclinação. A comunhão entre os irmãos exige a nossa inclinação, exige o nosso esforço, exige, sabe? Se a gente ficar só esperando que as pessoas venham até nós, pode ser que elas não venham. Pelos mesmos motivos que você não vai. Então é melhor você tomar a iniciativa, vai lá. E aí, irmão, como é que tá aí? E aí, comeu a pizza de calabresa, tá gostosa? Pô, já puxou um papo. E aí, irmão, como é que vai o Vasco? Não. Deixa pra lá. Puxa esse assunto com ninguém, não. Mas você pode conversar sobre qualquer coisa, irmão. O que eu quero dizer é que você não pode pensar a igreja como esse lugar onde você vem e vai. Entendeu? Esse lugar onde você vem e vai. Você vem e vai, o louvor tá bom, acabou a palavra, puf. Ninguém nunca mais te vê a semana toda. Isso só vai aparecer aqui no domingo que vem de novo. Não. Nós precisamos valorizar a comunhão uns dos outros. Temos o mesmo Espírito, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Cristo, estamos na família de Deus. Precisamos viver como uma família. Amém, meu irmão? Então Jesus disse, olha, eu tenho ansiosamente desejado comer. O que Jesus quer dizer é que nós precisamos não só sentar no lugar da comunhão, mas comungar. Mas Jesus também diz, olha, eu tenho desejado ansiosamente. Isso quer dizer que é na prática da comunhão com Jesus e na comunhão uns com os outros que ele revela os seus desejos mais profundos. Presta atenção, irmãos. É na prática da comunhão que Jesus revela os seus desejos mais profundos. Nenhum de nós vai saber de tudo. Nenhum de nós vai ter todas as respostas. Nenhum de nós vai conhecer todos os caminhos. Nenhum de nós vai poder desvendar todos os segredos. Por quê? Por quê? Isso é providência divina. Deus fez isso assim. Deus nos fez com essa limitação. Que é para que nós precisássemos uns dos outros mesmo. Vai ter coisa que eu não sei que eu vou ter que perguntar para o Emerson. Vai ter coisa que o Emerson não sabe, vai ter que perguntar para o Alan. Vai ter coisa que eu não vou conseguir resolver, eu vou ter que pedir ajuda a alguém. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Jesus revela os seus desejos mais profundos na comunhão uns dos outros. Não há revelação de Jesus fora da comunhão com Ele, fora da comunhão uns com os outros. Você não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para você. João capítulo 14, versículos 20 e 21. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E me manifestarei a Ele. Mas veja, antes de falar da sua manifestação, Jesus diz, olha, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Jesus está falando de comunhão. Então Jesus está dizendo assim, no dia em que vocês souberem, no dia em que vocês abraçarem essa revelação, no dia em que vocês entenderem que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vocês, no dia em que vocês entenderem que nós somos um,
Aí então, eu virei e me manifestarei a vocês. A manifestação de Jesus é para aqueles que compreendem a revelação da comunhão de Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e todos aqueles que pela fé se tornaram participantes da natureza divina. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que a sua oração seja respondida pela boca de um irmão, de uma irmã. Pode ser que o seu milagre venha pelas mãos de um irmão, de uma irmã. Normalmente a gente pensa assim, né? O milagre vai acontecer de uma forma extraordinária, sobrenatural. Uma bola de fogo vai cair do céu, vai criar um rebuliço aqui, Jesus vai fazer um negócio estranho. Não, na verdade o que Jesus quer fazer não é nada estranho. É muito mais simples do que parece. Pode ser essa pessoa do seu lado, atrás de você, à sua frente. Talvez o seu milagre esteja a menos de 1 metro de distância de você. Às vezes você precisa estar com o seu radar ligado, você precisa estar atento, você precisa estar suscetível, você precisa estar aberto. Voltando lá para Lucas, o versículo 17 diz que Jesus pegou um cálice e depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. E olha só, irmãos, aqui eu gostaria de enfatizar a didática de Jesus, que ao dar graças, ensina aos seus discípulos que em sua mesa jamais deve faltar gratidão. Na mesa de Jesus jamais deve faltar gratidão. Jamais. Amém, irmãos? Jamais. A gratidão gera contentamento. A gratidão gera contentamento. E o contentamento é como se... O contentamento é como uma porta que se abre no nosso coração para recebermos mais de Deus. Da sua graça, do seu amor, da sua bênção, da sua manifestação, das suas revelações, das suas virtudes. Gratidão gera contentamento e o contentamento abre portas para as bênçãos de Deus. Amém, irmão? Porque quando eu olho demais para o futuro, para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu não fiz, para aquilo que não aconteceu, eu tiro os meus olhos do presente para aquilo que eu tenho, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus está fazendo acontecer agora. E se eu não olho para aquilo que Deus está fazendo agora, eu não tenho como ser grato. Se eu não tenho como ser grato, não há contentamento. Se não há contentamento, as portas do meu coração se fecham. E eu paro de receber as bênçãos de Deus. Não porque Deus não queira me abençoar mais, mas porque eu não me ponho em condições de receber as bênçãos que Ele quer me dar. Amém, irmão? Então para de reclamar, para de exaltar as suas frustrações e olhe para o que Jesus está fazendo na sua vida agora. Seja contente por isso. Devemos viver presentes no presente, gratos pelo presente da vida eterna. Na comunhão uns dos outros, mantemos viva a memória de quem Jesus é e do que Jesus fez, e por isso somos gratos. Amém, irmão? Salmos 116. Abre lá sua Bíblia. Salmos 116. Versículos 12, 13 e 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Presta atenção no versículo 13. Erguerei o cálice da salvação. Pelas palavras do salmista, nós entendemos que erguer o cálice da salvação é a primeira e mais importante resposta de gratidão que damos a Deus e a Jesus por termos sido salvos. O cálice, segundo nós observamos lá em Lucas 22, é símbolo de aliança. Mas o vinho dentro do cálice é também símbolo de alegria. Diga comigo, alegria. Isso nos permite aplicar que erguer o cálice da salvação é exaltar alegremente e com gratidão a bênção de termos sido salvos. Amém, irmão? Comece a agradecer ao Senhor todos os dias pela sua salvação.
Faça disso as primeiras palavras das suas orações. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado porque eu estou vivo eternamente. Obrigado porque quando o Senhor voltar, nós vamos de volta para casa juntos para sempre. Senhor, obrigado por ter perdoado os meus pecados. Faça dessa oração as suas primeiras orações todos os dias, irmão. Comece a perceber o efeito disso no seu coração. Comece a perceber o seu coração se enchendo de alegria pela sua salvação. Somente quando nós estamos em comunhão, vemos a Jesus na vida dos nossos irmãos. Somos capazes de nos alegrarmos pela manifestação de Jesus em nossa própria vida. Na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. É na comunhão, sempre na comunhão. Versículo 19 de Lucas 22, nós lemos: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E pegando um pão e tendo dado graças, o partiu. Que nós aprendemos com Jesus que na comunhão entre os irmãos, presta atenção, tudo pelo que somos gratos deve ser repartido. Amém? Tudo pelo que somos gratos deve ser repartido. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus, sim ou não? Todos esses motivos devem ser repartidos com seus irmãos. Essas alegrias devem ser repartidas com seus irmãos. Tudo pelo que somos gratos deve ser repartido. Jesus nos deixou o exemplo, tendo sido partido o seu próprio corpo, para que fizéssemos o mesmo uns pelos outros. Deixa eu abrir aqui. Em 1 João, não precisa abrir não, vou ler para você. 1 João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém, irmão? Também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É muito provável que quase nenhum de nós, para não dizer nenhum, que pode acontecer, mas é muito pouco provável, é muito provável que quase nenhum de nós chegue às vias de ter de morrer de fato pela vida de um irmão. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós devemos ter essa inclinação a repartir a vida. Amém? Pode ser que eu não precise morrer em favor de alguém, mas eu tenho o dever de repartir minha vida. Eu tenho o dever de disponibilizar a minha vida, o meu coração, os meus recursos, aquilo que Deus tem feito por mim. E o que acontece, irmãos, aqui, no mundo cada vez mais relativista, egoísta, no mundo cada vez mais individualista, esses elementos centrais do Evangelho de Jesus vão se perdendo. Vão se perdendo. Eles saem do nosso radar e a gente passa a viver a vida cristã sob outra ótica, a partir de outra perspectiva, buscando e desejando outras coisas. Mas o fato é que a igreja de Jesus, a família de Deus, deve ser esse baluarte do amor para o mundo, deve ser esse luzeiro aceso para o mundo. Quando as pessoas quiserem um referencial de casamento, eles devem olhar para a igreja. Quando as pessoas quiserem um referencial de educação de filhos, eles devem olhar para a igreja. Quando as pessoas quiserem um referencial de família, eles devem olhar para a igreja. Quando eles quiserem um referencial de caráter, quando eles quiserem um referencial moral, eles devem olhar para a igreja. Essa deve ser a nossa realidade. Fato é que nós estamos muito distantes de viver isso. Muito distantes de viver isso. Hoje o que se tem no Brasil é uma grande bagunça. Uma bagunça chamada igreja evangélica. Porque veja, irmãos, com 12 discípulos, Jesus virou de cabeça para baixo o mundo da época. E nós somos milhões de evangélicos no Brasil. Evangélicos. Qual a nossa relevância como igreja? Qual a nossa importância como igreja? O igreja com I maiúsculo, igreja de Cristo, né? Se a gente colocar a igreja com I minúsculo, as igrejas locais, qual a nossa relevância, qual a nossa importância para as comunidades onde nós estamos? Isso
É assim porque nós perdemos de vista a natureza e o propósito da igreja. Nós perdemos de vista esse elemento central da aliança de Jesus com o seu povo, a comunhão. Jesus disse, olha, quando vocês entenderem que que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês, quando vocês entenderem a revelação da nossa comunhão, por isso Paulo disse, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Jesus disse, olha, quando vocês entenderem a revelação da nossa comunhão, aí sim, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Onde há comunhão entre os irmãos, a presença de Jesus se manifesta. E onde a presença de Jesus se manifesta, a luz brilha sobre as trevas. Onde a luz brilha sobre as trevas, o pecado é vencido. Vidas são transformadas, milagres acontecem, portas são abertas. Contextos são transformados. Isso é parte da missão da igreja. Transformar contextos, mudar circunstâncias. Pela força do seu braço? Não. Pela força do amor que se manifesta na comunhão que cultivamos uns com os outros à mesa. Amém? E aí Jesus termina dizendo, façam isso em memória de mim. E aqui o que Jesus estava indicando aos seus discípulos era o dever de viverem uma vida compartilhada, como eu disse, uma vida repartida com alegria e com gratidão. Jesus estava ensinando que, ao nos lembrarmos dele, façam isso em memória de mim. Jesus estava ensinando que, ao nos lembrarmos dele, deveríamos pensar uns nos outros. Ao nos lembrarmos dele, deveríamos pensar em nossos irmãos na fé. Eu não lembro quem foi que disse isso. Mas alguém já disse que que quem procura Deus encontra o seu irmão. Não é? Porque Deus decidiu ser amado no outro. Deus decidiu ser amado no outro. João diz isso, se nós amamos a Deus, devemos ter comunhão uns com os outros. Porque se nós amamos a Deus, mas não temos comunhão uns com os outros, o amor do Pai não está em nós. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo que se nós não cultivarmos a comunhão à mesa, que se nós não nos amarmos como família, se nós não nos servirmos como família, se nós não intervirmos na realidade uns dos outros, como família, com aquilo que Deus tem nos dado, repartindo o que dele nós temos recebido, todo o amor que nós dizemos ter para com Deus pode ser questionado. Se o amor que dizemos ter para com Deus pode ser questionado, talvez possa ser questionado também a nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,5 que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos deu. Então, se o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos deu, e esse amor não está transbordando dos nossos corações para os nossos irmãos, se esse amor não está revelando a comunhão que temos com o Pai, alguma coisa está fora do lugar. É como se estivéssemos lavando a meia com o pé dentro. Alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada. E isso, irmãos, isso não vai acontecer, escreve o que eu estou te falando. Isso não vai acontecer como num passe de mágica. Vamos orar então para Deus nos fazer uma igreja com mais comunhão. Pif! Não! Isso vai acontecer na sua disposição, na minha disposição. Isso vai acontecer na sua inclinação, na minha inclinação. Isso vai acontecer na dispensação do meu tempo, do seu tempo. Isso vai acontecer à medida em que nós nos voltamos uns para os outros. Isso vai acontecer na medida em que nós entendemos que sem isso não existe igreja. Sem isso que há um prédio. Sem isso é que há uma boa música. Sem isso há uma boa preleção, uma boa explanação bíblica. Mas não há igreja, porque a igreja é uma família que se pertence. E na família de Deus, o amor dele foi derramado pelo seu Espírito, e esse amor precisa ser manifesto. Amém, irmãos? Se você se dedicar só um pouquinho mais a viver com atenção, a viver para além de si mesmo, viver para além de si mesmo, o que nós fizemos no Evangelho, nós tornamos o Evangelho um tabuleiro do jogo da nossa própria vida, onde nós movemos uma peça para cá, esperamos que Deus abra os caminhos e aí estamos, sabe? Nós não podemos perder o propósito da igreja, não podemos perder a natureza da igreja. A ceia, a mesa do Senhor fala disso. A mesa do Senhor não é só a celebração da morte e ressurreição de Jesus, maravilha, Jesus ressuscitou e estamos salvos. Não, não, é também o que vem após isso. Consolidação de uma família, um ambiente de comunhão.
Então Jesus estava dizendo que quando nós nos lembrássemos dele, em memória de mim, nós deveríamos pensar uns nos outros, como família de fé. É assim que nós devemos viver, repartindo as nossas vidas uns com os outros, lembrando sempre de Jesus, porque foi isso que ele nos ensinou. E mais ainda, foi isso o que ele nos mostrou, foi isso que ele nos deixou como exemplo. Devemos nos lembrar do que disse João em 1 João 3,18. Olha só, 1 João 3,18 eu li. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de fato e de verdade. A exemplo de Jesus, como seus discípulos, nós devemos extrapolar as palavras de fé e praticarmos as obras de fé que Jesus espera de nós. Amém, irmãos? Do que adianta eu dizer para minha esposa, eu ficar dizendo o tempo todo para ela que eu a amo, mas se eu não demonstro esses atos de amor? As minhas palavras, elas caem num buraco vazio. Caem num buraco sem fundo, se perdem. Essas palavras de amor devem vir acompanhadas de obras de amor. Amém? Porque no fim das contas, irmãos, nós não seremos lembrados pelo que dissemos. Seremos lembrados por quem nos tornamos. No fim das contas, a relevância do reino de Deus nunca foi sobre ser grande, mas sobre ser importante. Pode ser que você não venha ser grande demais, não venha ser famoso, ficar conhecido no Brasil todo, no mundo todo. Mas se você for importante para as pessoas que Deus colocou dentro do seu raio de influência, está ótimo. Tenha sucesso nisso e você terá cumprido o seu propósito de vida. Amém? Que a igreja central seja de fato uma igreja espiritualmente vibrante, familiarmente acolhedora, socialmente relevante, porque é feita de gente como Jesus, que reparte a sua vida em gratidão e com alegria, manifestando a graça generosa de Deus, que tanto nos amou que deu. Lembre-se disso e jamais se esqueça. A maior expressão de amor que existe é dar. Não achando uma expressão melhor, ou que pudesse definir melhor o amor de Deus, o evangelista João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não havia ali uma medida referencial. Muito mais além do que tudo que se poderia nomear, do que tudo que se poderia escrever. Então João disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, quanto maior é o amor, mais nós devemos dar. Quanto maior é o amor, mais nós devemos entregar. Quanto maior é o amor, mais nós devemos ceder. Quanto maior é o amor, mais nós devemos sacrificar. Quanto maior é o amor, mais nós devemos compartilhar. Amém, maridos? Só os maridos aí, me dê um amém. Pare de falar que ama a sua esposa, leve ela para jantar fora. Pare de ficar falando que ama a sua esposa, pegue ela, vá ao cinema com ela, deixe os filhos com alguém, empurra os filhos na avó, na tia, mas tira um tempo na semana para estar com a sua esposa. Amém? Que assim sejamos nós, homens e mulheres de Deus, cheios de fé, que dão para expressar o amor que receberam. Amém? Nós recebemos tanto amor de Deus, nós agora queremos dar. Queremos dar. Amém, irmãos? Nesta última ceia de 2021, é isto que do fundo do meu coração e desejo para você e para toda a nossa família de fé. Nessa reta final de ano, não é? O mês vai passar voando mesmo, a gente já sabe. O ano passou voando, dezembro então. Então nessa reta final de ano, que todas essas nossas iniciativas, o Profetizando 2022 às quartas-feiras, os 30 dias de oração no Instagram, e todas as nossas celebrações, e todas as nossas mobilizações sejam esse esquenta mesmo para um 2022 diferente. Amém, irmãos? 2022 diferente. Eu queria celebrar aqui a vida de todos os voluntários que vieram ontem limpar a igreja aqui, juntamente comigo, com a Alessandra, com a sua equipe. Quem estava aqui ontem no mutirão? Levanta a mão aí.
Levanta a mão bem alto, você estava no mutirão. Beleza. Igreja, por favor, aplauda a vida desses irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vocês estão vendo essa mesa bonita aqui? Essa mesa bonita aqui. Foi a Cris e o Tuninho que fizeram. Por favor, aplauda Jesus pela vida da Cris e do Tuninho. São sempre eles que arrumam aqui a mesa da ceia. Toda ceia tem um negócio bonito, diferente. São eles que pensam com carinho nisso aqui. Você viu a nossa decoração natalina, irmão? Lá na entrada, tem um negócio ali na frente, tem umas estrelinhas, tem uns panos bonitos, tem luz, tem estrela. Você viu isso? Você viu isso tudo, irmão? A nossa árvore de Natal lá fora, a cantina está toda iluminada com pisca-pisca de Natal. Isso aqui é obra da nossa decoradora oficial. Por favor, irmã Patrícia Motti, levanta a mão aí. Levanta a mão, Patrícia. Aplauda Jesus pela vida da Patrícia. Os irmãos estão trabalhando, os irmãos estão servindo. Amém? Isso é igreja, isso é igreja. O Ribeiro também está lá na... Não, já foi embora. Já deve ter ido embora. Ribeiro também... Nossa, o Ribeiro é o nosso MacGyver, né? Ele sempre quem resolve os negócios, bota os negócios do alto, liga e tal. O pessoal está servindo, o pessoal está trabalhando. E é assim que a gente expressa amor também, não é? Se você ama a sua igreja, meu irmão, se você ama a sua igreja, e a gente vai falar mais disso para frente, quem sabe a gente comece o ano falando mais sobre isso, sabe? Resgatando esse amor dos irmãos, esse amor da família pela igreja. E quando eu digo pela igreja, não é só pelo ambiente, não é só pelas pessoas, mas também pela casa espiritual, mas também pelo trabalho que se faz, pela mobilização que se faz, em nome da igreja. Se você ama a sua igreja, se envolva, participe. Amém?